Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Anticonspira e mais um vídeo aqui agora falando um pouco sobre foguetes. E todo mundo sabe que a gravidade aqui na Terra faz com que os objetos acelerem em direção ao centro de massa do planeta. E no sistema solar, ela é responsável por manter os planetas orbitando o Sol. Dada uma certa velocidade, esses corpos descrevem esse movimento praticamente circular ao redor do Sol. Mas como é que isso acontece? Então, pensando um pouco sobre essa definição, os planetas têm basicamente um vetor velocidade, apontando em uma direção, e um vetor aceleração da gravidade, atuando como uma força centrípeta, sempre a 90 graus do vetor velocidade. Enquanto os planetas tendem a seguir o vetor velocidade, a gravidade altera a direção de orientação do vetor velocidade dos corpos celestes e faz com que essa mudança de direção descreva uma trajetória curvilínea ao redor do Sol. Portanto, a velocidade faz com que os objetos fiquem acelerados em uma determinada direção, e a gravidade atua como uma força centrípeta que aponta para o centro de massa, e o resultado disso é que, como a gravidade está variando constantemente a direção, mas não o módulo da velocidade, a trajetória descrita pelo planeta, satélite ou foguete em órbita é uma trajetória curvilínea. Então, como um foguete entra em órbita? Primeiro precisamos saber como ele acelera. E devido à lei de conservação do momento, o foguete expele uma certa quantidade de massa, que nesse caso é combustível, para trás a uma determinada velocidade, e isso dá momento ao foguete. Essa reação se dá por um combustível sólido ou líquido e um agente oxidante, que pode ser tanto oxigênio líquido ou outra substância que realize a queima do combustível principal. A eficiência dos propulsores do foguete são medidos por um princípio chamado impulso específico, medido em segundos. O que significa? Basicamente, eles calculam o quanto os propulsores do foguete são capazes de gerar de impulso com uma determinada quantidade de combustível em um determinado tempo. O mesmo vale se eu souber o impulso que é gerado pelo motor e quiser descobrir o seu ISP. Daí então podemos calcular o quão eficiente o estágio de um foguete vai ser com aquele propulsor. Ou seja, por quanto tempo ele pode ficar acelerando o foguete até que todo o combustível do estágio acabe. O que isso quer dizer? Que o impulso total que o foguete vai ter vai depender da eficiência do motor, da quantidade de combustível que ele vai expelir, ou seja, o quão leve o foguete vai ficar depois de queimar todo o combustível daquele estágio. Sobre o tempo, né? Quanto tempo vai levar para esse foguete, por exemplo, chegar até a estratosfera, por exemplo, no primeiro estágio. E tudo isso multiplicado pela aceleração da gravidade. Agora, falando um pouco sobre os tipos de combustível de foguete, os combustíveis podem ser tanto sólido, líquido, quanto gasosos, dependendo de cada aplicação. Na maioria dos casos, os combustíveis sólidos são usados nos foguetes auxiliares, os sidebusters, e o combustível líquido no estágio principal do foguete. Mas afinal, como um foguete é fabricado? No nosso simulador, eu consigo demonstrar basicamente como ele é montado e quais partes o compõem. Mas na vida real existe muita tecnologia por trás de tudo isso, além do fato que dentro do foguete temos tanques de combustíveis, oxigênio líquido para realizar combustão, válvulas, componentes eletrônicos e várias outras partes importantíssimas para que tudo aconteça dentro do planejado. Mas enfim, composto por estágios.
Eles são denominados estágios, pois são descartados à medida que o foguete acelera e queima combustível. E essas partes são desacopladas do foguete para reduzir o peso que ele teria. E esse peso é chamado de peso morto, já que o foguete ficaria pesado à toa. Afinal, o combustível pesa, mas a lata ao qual o combustível estava também. Sendo assim, o primeiro estágio é o mais potente. Ele que é o responsável por tirar o foguete da inércia e fazê-lo acelerar até determinada velocidade e determinada altitude. O segundo estágio pode ser chamado de estágio de ascensão, responsável por colocar a carga útil em órbita. E, se necessário, pode haver mais um estágio chamado de estágio de transferência, sendo ele responsável por mandar a carga útil para a Lua ou mesmo uma sonda para outras partes do sistema solar. Então, vamos construir o nosso foguete. Primeiro, precisamos de um propulsor. E podemos escolher esse motor com um impulso de 115 toneladas. Ou seja, esse motor é capaz de levantar 115 toneladas de carga. Vamos colocar um tanque de combustível de 9 toneladas de combustível acoplado nesse propulsor. E note que o peso vazio do tanque é de 1 tonelada. E com combustível ele passa para 10 toneladas. Eu posso colocar uma sonda ou uma cápsula, mas nesse caso eu vou colocar uma sonda e uma superfície que reduza o arrasto do foguete na atmosfera, ou seja, um cone de nariz. Meu foguete ficou com 16 toneladas e 800 quilos, com a relação de massa e empuxo de 7,01. O que é que esse número quer dizer? Quer dizer que meu foguete vai subir 7 vezes mais rápido que a gravidade vai puxar para baixo. Imagina assim, a gravidade me acelera para baixo a 1G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E meu foguete tem 7 vezes essa aceleração, ou seja, 7 vezes a aceleração da gravidade, que dá 68,6 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso eu sei que ele sobe. Veja este lançamento na tela agora. O foguete não tem impulso suficiente para levantar a carga e, portanto, não levanta do chão. Sendo assim, a gravidade é maior que o impulso do foguete. Vejamos agora o lançamento do nosso pequeno foguete. Note que ele sobe rápido, mas não consegue chegar em uma órbita ao redor do planeta, pois precisaria de mais combustível. Porém, mais combustível significa mais peso, e com isso precisamos de mais impulso. Vamos voltar e fazer um novo foguete, dessa vez um que chegue em órbita. Aliás, por que o foguete simplesmente não sobe reto para chegar à órbita? Então, veja essa imagem aí agora. Qual é a menor distância entre a superfície e uma altitude de 10 km? É uma linha reta, certo? Mas note que nem mesmo os aviões sobem a 10 km de altitude uma linha reta. Eles sobem progressivamente até a sua altitude. E não é diferente com o foguete. O foguete, para criar uma órbita ao redor da Terra, ele sobe em uma espécie de parábola. E quando está na altitude esperada, ele aciona seus motores para ter uma aceleração suficiente para não cair na Terra novamente. Veja, aqui ele tem pouca velocidade. Logo,
logo mais ele irá cair novamente na Terra. Já nesta imagem, ele acelerou o suficiente e conseguiu chegar em uma órbita circular ao redor do planeta. Então, veja essa simulação. Se o foguete simplesmente subisse para cima, ele cairia novamente na Terra. Então, os foguetes precisam subir, mas ao mesmo tempo precisam acelerar para vencer a atração gravitacional. Então é preciso que o foguete descreva uma trajetória curva para que ele chegue na sua órbita e acelere o suficiente para não cair de volta na Terra, fazendo assim com que o foguete permaneça em uma órbita ao redor da Terra. Essa foto que está aparecendo na tela agora mostra uma captura de imagem de longa exposição. Ou seja, o fotógrafo configurou a câmera para capturar a luz por mais tempo, formando assim o rastro do foguete que vemos na imagem. Mas o foguete está caindo novamente? O vídeo que está passando aí agora serve apenas para demonstrar com um simulador simples que é possível ir ao espaço, orbitar o planeta e retornar. Sendo assim, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo, ok? Obrigado por assistir e vamos ajudar na causa do combate à desinformação que os terraplanistas estão fazendo. Tudo bem? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. E passar bem.